Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos da linguagem e o raciocínio, entre aspas, figurativo. Ao examinar a dimensão figurativa dos discursos, defrontamos-nos imediatamente com a extensão e a diversidade das formas que seus modos de atualização podem adotar. No entanto, uma propriedade mais singular dos discursos figurativos deve ser salientada. É o que pode se chamar de profundidade do figurativo. Como se viu, a significação figurativa ultrapassa com folga seus significados literais, dotando-se de significações abstratas. Mas esse além-sentido não se desenvolve necessariamente por via da duplicação que nós examinamos. Ele pode ser inerente à ordem do próprio discurso figurativo. E é nesse sentido que se fala por vezes em semiótica de, abre aspas, raciocínio figurativo, fecha aspas. Trata-se de uma forma de argumentação que, ao contrário da racionalidade dedutiva e demonstrativa que articula causas e consequências, hierarquias, relações lógicas entre as partes e o todo, funciona como por analogia direta ou, por assim dizer, lateralmente. O discurso da parábola, de que falávamos anteriormente, no vídeo anterior, é um exemplo notável de racionalidade figurativa, pois a argumentação que nele se enuncia só pode ser dita em termos concretos e sensíveis, como que por uma catacrese generalizada. Ou seja, ela recorre assim à assunção dos ouvintes sem transitar pelo raciocínio lógico, sem adotar seus códigos nem suas estratégias de persuasão. A verdade que se supõe, contida no discurso parabólico, não pode ser compreendida no sentido racional da palavra. Ela tem de ser literalmente incorporada pelos ouvintes que a assumem e assimilam. O discurso cotidiano é também, embora talvez mais modestamente, mas ele é também tecido a partir dessas configurações que, mediante figuras enfraquecidas, permitem organizar vastos campos conceituais fundamentados tão somente na figuratividade. Podem ser citadas como exemplos as metáforas espaciais chamadas de orientação, tão numerosas na comunicação do dia a dia. Estudiosos como Lakoff e Johnson estudaram-nas numa obra cujo título original exprime vigorosamente a ambição. Métaphores, We Live By, frouxamente traduzida em francês como Les métaphores dans la vie quotidienne. Assim, essa racionalidade figurativa inscrita na fraseologia consagrada da língua confere orientação espacial ao conceito e valores. Ela põe a felicidade no alto, por exemplo, estar no sétimo céu, e põe a tristeza embaixo, quando diz cair em depressão profunda. Põe o consciente no alto, a consciência emerge, e põe o inconsciente embaixo, ele caiu num sono profundo. A saúde e a vida estão no alto, quando se diz ele está no auge de sua forma. E a doença, por exemplo, está embaixo, quando se diz ele caiu de cama. A virtude está no alto, quando se diz ele está acima de qualquer suspeita. Já o vício, embaixo, quando diz não cometereis essa baixeza. O racional está no alto, se diz um alto nível intelectual. Passional está embaixo, quando se diz dominar as suas emoções, etc. E enraizada na experiência corporal, a figuratividade espacial
reage assim de forma extraordinariamente extensa às representações axiológicas, sejam elas valores éticos, morais, racionais, socioculturais, físicos ou outros. E de maneira mais radical, Nietzsche, em Vérité et mensonge, au sein extra-moral, aponta o fundamento figurativo da linguagem para denunciar as ilusões da verdade que traz consigo a palavra conceptualizada. A verdade nasce do desejo de conjurar a estranheza do mundo pela sua inserção nas convenções sociais da língua, nos produtos da utilização cultural que a geraram. Desse modo, a questão da verdade evoca a questão do nascimento da língua. Vejamos esse fragmento da obra do Nietzsche, de 97, intitulada Vérité ou mensonge ou son extra-moral, que diz: cada palavra torna-se de imediato um conceito pelo fato de que justamente não deve servir de lembrança à experiência original, única e completamente singular a que ela deve seu nascimento, mas deve adaptar-se também a inúmeros casos menos parecidos ou mais, isto é, rigorosamente falando, jamais idênticos. Uma diversidade de casos diferentes, portanto. Todo conceito nasce da identificação do não idêntico. Tão certo quanto uma folha não será jamais idêntica a outra, assim também o conceito de folha se formou pela renúncia deliberada a essas diferenças individuais, pelo esquecimento do distintivo. E ele desperta a representação, como se estivesse na natureza, para além das folhas, uma coisa como a folha, uma espécie de forma original a servir de modelo a partir do qual todas as folhas seriam tecidas, desenhadas, medidas, coloridas, frisadas, pintadas, mas por mãos inábeis, a tal ponto que nenhum exemplar correto e confiável jamais se apresentaria como transposição fiel da forma original. Isso é especialmente verdadeiro no tocante aos chamados conceitos abstratos, como a honestidade ou a razão. A verdade é, por consequência, subordinada à legislação da linguagem, que oculta o divórcio entre as palavras e as coisas, forçando a passagem do particular ao geral, transformando a irredutibilidade das impressões singulares em generalizações conceituais. Operando por meio de tais transferências, os conceitos nada são além de figuras. Afinal, o que é a verdade? Um exercício móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, enfim, um compósito de correlações humanas poética e retoricamente amplificadas, transpostas, ornamentadas e que, ao cabo de muito uso, apresentam-se aos olhos de um povo como canônicas obrigatórias. Assim, esse fragmento também está na obra de Nietzsche. Então, assim, contrariamente ao que pode sugerir uma concepção estreita do percurso gerativo que instalaria o nível figurativo na superfície, como somatória das contribuições advindas das relações abstratas fundadoras, a figuratividade não é uma vestimenta da abstração. É a abstração que é fictícia e fabulatória, vestimenta desbotada de uma figuratividade original. Na perspectiva desenvolvida por Nietzsche, os conceitos são, abre aspas, metáforas que foram desgastadas e esvaziadas de sua força sensível, fecha aspas.